Eu sou a Jéssica e faço parte da equipe Monteiro Valente Advogados. Hoje estamos aqui com a doutora Larissa Jacobi para esclarecer alguns pontos sobre a contratação de PJ. Doutora Larissa, a senhora pode esclarecer o que é um PJ? E se é possível fazer a contratação do prestador de serviço como PJ? Primeiramente, bem-vindo a todos. Eu agradeço por estar aqui nos assistindo e respondendo ao teu questionamento, o famoso PJ, o que ele é hoje em dia? É a pessoa jurídica. Então, muitas vezes o prestador de serviço, ele abre um CNPJ e aí, como ele não tem funcionários, não tem nada disso, então por isso ele é chamado de PJ, mas é um modo comum utilizado para se referir à pessoa jurídica. E sim, a contratação de prestadores de serviços com os CNPJs abertos é tão interessante para a empresa quanto para o próprio prestador, porque através de um contrato eles conseguem fixar exatamente as responsabilidades, obrigações e como que esse negócio entre as partes vai funcionar. Doutora, e atualmente qual o principal problema na contratação do PJ? O principal problema da contratação do PJ é quando a empresa tenta mascarar ele como um funcionário. Então, ele participa das rotinas da empresa, ele muitas vezes tem crachá, uniforme da empresa para acesso, ele tem horários rígidos a cumprir, muitas vezes ele não consegue, às vezes, prestar serviço para outras empresas. Então, quando a gente traz tudo isso para o prestador de serviço, que a intenção é que ele não tenha esse vínculo, ele vira um funcionário mascarado. E aí é onde muitas empresas sofrem com condenações trabalhistas. Agora, a doutora poderia explicar para nós o porquê as empresas estão preocupadas com a contratação dos prestadores de serviço? Então, qual que é o principal problema quando a gente contrata um prestador de serviço? É quando eu tento mascarar esse prestador de serviço como um empregado. Então, esse prestador, ele tem hora para sair, ele tem subordinação, ele tem uma onerosidade ali, ou seja, ele recebe todo mês um dia fixo, certinho, ele tem hora para sair, hora para entrar, ele tem para quem responde. Aí, então, com base nisso, a reclamação trabalhista é o principal problema quando a gente contrata um prestador de serviço. Por quê? Se eu contratar ele de uma forma que ele realmente tem uma liberdade, uma autonomia de vontade, ele participou da relação, ele pode prestar serviço para outras empresas, isso não se torna mais um problema. E como que a gente faz isso? Como que a gente garante que isso não aconteça? Com um contrato bem elaborado, uma orientação direcionada para as empresas nesse sentido, para que elas não caiam no futuro em uma reclamação trabalhista. Isso gera-se uma economia no futuro quando a gente faz essa prevenção nessa etapa. Doutora, para finalizarmos, a senhora pode dar algumas dicas para quem está nos assistindo? Então, nesse caso, é como eu disse, a gente tem que atuar preventivamente para que isso não aconteça. E como que eu faço? Primeiro ponto, contrato bem redigido. A partir daí, a gente estabelece o direito, a obrigação, estabelece os valores, se tiver comissionamento, a gente também estabelece, até porque um representante comercial tem uma lei própria. Então, o representante comercial ele também pode ser um prestador de serviço com o CNPJ aberto sem interferir. Então, a gente tem vários caminhos a serem seguidos de acordo com a dinâmica escolhida, de acordo com o serviço prestado, que a gente pode resguardar o empresário de problemas trabalhistas futuros. Além disso, é importante não haver um chefe direto. Poxa, quando você me fala isso, significa que eu não posso cobrar resultado? Não, você pode cobrar resultado e deve, até porque você, como empresário, está pagando por isso. Mas então não significa que eu vou dar ordens, mas sim uma troca entre prestador e empresa. Poxa, o que está sendo feito, o que não está sendo feito? Além disso, é interessante também não ter uma caracterização de funcionário. Então, não ter uniforme, não ter crachá, não ter um cartão de ponto, pelo amor de Deus, cartão de ponto jamais para prestador de serviço. Então, feito todas as prevenções, como eu disse, se você fizer um contrato alinhado, ter um corpo jurídico que te auxilie,
a certeza que você não tem esses problemas trabalhistas. Então, com isso, é o que o nosso escritório fornece. Então, a gente fornece todo esse suporte para que você, empresário, não caia nessas armadilhas que acabam acontecendo no meio do caminho, porque é tanta coisa para a gente pensar nesse momento que o empresário aí só quer que a produção ande. Então, com base nisso, você traz esse problema para o advogado e o advogado te traz a solução. E esse é o nosso objetivo como Monteiro e Valente. Então, se você é empresário, tem interesse no nosso serviço, gostaria de estar se resguardando nesses tipos de contrato, te convidamos a entrar em contato conosco. Estaremos aqui à disposição para ajudá-lo.